Eu falei com vocês, os padrões de projetos são apresentados muitas vezes no formato de um diagrama de classes, tá? Então vamos fazer uma revisão aqui rapidinho do diagrama de classes. Primeiro é o seguinte, um diagrama de classe é um retângulo, tá? Um conjunto de retângulos com alguns relacionamentos, tá? O que representa esse retângulo? Aqui acima, logo acima aparece o nome da classe, tá? O nome da classe. Logo abaixo aparecem os atributos e depois aparece o método. Então, cada retângulo representa uma classe. E entre essas classes, nós temos relacionamentos, tá? Existem relacionamentos entre essas classes, que eu vou comentar aqui quais são aí alguns relacionamentos básicos, tá? E o diagrama de classe é importante você ver o seguinte: no nome da classe aqui, ele segue o mesmo padrão de nome de classe do Java, então a primeira letra em maiúsculo, tá? Depois, os atributos vêm em seguida, eles possuem um modificador de acesso, tá? Que não tem aqui, mas nesse outro aqui já tem, tá? Então, vamos ver logo de uma vez esse outro diagrama aqui. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, vamos por a classe aqui, pessoa física. Essa classe pessoa física, aqui aparece o nome dela, e aqui aparece um atributo, ela tem apenas um atributo. Vocês vão ver que do lado esquerdo do atributo tem um tracinho, um menos. Esse símbolo representa o modificador de acesso ou a visibilidade desse atributo, tá? Lá no Java, esse símbolo vai resultar em um modificador de acesso que a gente precisa colocar lá, que vai definir a visibilidade do atributo, que pode ser privado, se for o menos, pode ser público, se for o mais, tá? Ou pode ser protegido, se for aquele sinal cerquilha, que alguns chamam popularmente de jogo da velha, tá? O mais comum para atributos geralmente são privados, tá? Ou protegidos. Então, atributos geralmente vão aparecer com cerquilha, como aqui na classe pessoa, tá? Nós temos ali os atributos nome, pessoa, endereço da pessoa, telefone da pessoa e assim sucessivamente. Eles estão com a visibilidade protegido, tá? Protegido, né, como vocês se lembram, significa que aquele atributo só pode ser visto por essa classe ou subclasses dela, aquela que herda, né, essa classe. Privado, né, um atributo privado, como é o caso do CPF aqui em pessoa física, por ter o sinal de menos, só pode ser visto apenas por esta classe, né? Ou seja, métodos internos ali dessa classe vão poder acessar esse atributo CPF, mas não externamente. Aquilo que tem o mais, né, e que é público, tem visibilidade global, pode ser visto por outras classes, ok? Então, esse é o básico aqui do retângulo de cada classe, tá? Nós temos logo acima aqui o nome da classe, depois vem os seus atributos e depois vem os métodos, tá? Os métodos aqui, tá? E na hora de escrever esses métodos, vocês podem ter aí, pode ter o tipo de retorno, tá? Desse método, e você pode ter também os tipos dos parâmetros que esse método vai receber, ou pode ter apenas o nome dele, tá? Agora, vamos ver alguns relacionamentos que existem entre essas classes. O mais básico é a seta vazia, que representa a herança, tá? Então, nós temos aqui dois exemplos de herança. Nós temos a pessoa jurídica, que herda de pessoa, e nós temos a pessoa física, que herda de pessoa. Então, pessoa é a superclasse, tá? E física e jurídica são subclasses, ok? Então, esse é o primeiro exemplo aí de relacionamento mais básico, tá? O outro exemplo de relacionamento é o de associação, tá? É uma linha simples, tá? Deixa eu ver se nós temos alguma associação aqui, ó. Nós temos uma associação. A associação é o seguinte: uma classe está associada a outra quando geralmente você pode aplicar um verbo entre essas duas classes. Usa essa regra, classe, verbo, classe. Então, aqui, por exemplo, a conta comum registra um histórico, tá? Veja, conta comum registra um histórico.
eu tenho o nome da classe, conta comum, o verbo registra e um histórico, né? Então, essa classe ela tem uma associação com a outra classe, é uma linha simples, tá? Uma linha e mais nada. Um outro exemplo de associação é uma agregação. A agregação, geralmente, é a linha com losango vazio. Nesse caso aqui, o losango está cheio, então não é, tá, uma agregação. Com o losango cheio, preenchido, é uma composição, tá? Mas o que que é uma agregação, né? Quando você especifica tipos específicos da classe, tá? Então, por exemplo, um vertebrado compostos de... Você tem uma classe lá que trabalha no sistema que controla o zoológico, e aí você tem uma classe lá, vertebrados, que tem tipos mais específicos de animais, tá? Então, aí você tem um exemplo de agregação, tá? Nesse caso aqui, que é uma seta com losango preenchido, nós temos um exemplo de composição, tá? Então, nós dizemos que a conta comum é composta lá por pessoas, né? Ou ela possui pessoas, ou pessoas possuem conta. Então, é uma relação de composição, tá? Vamos ver aqui lá no nosso projeto de controle acadêmico, né? Nós podemos solicitar aqui ao IntelliJ para gerar, né, esse diagrama de classes para a gente. Então, vou ali no meu pacote, clico com o botão direito, mostrar o diagrama, escolho ali que é o diagrama de classes, e aí aqui nós podemos ver ali que nós temos, deixa eu tirar aqui a visibilidade para, cadê? Tirar a visibilidade aqui para aparecer menos coisas, ok? Ah, ok. Então, olha só, nós temos aqui as classes, tá? Lá do nosso projeto, classe aluno, classe professor, ok? E aqui nós temos exemplos apenas de associação, né? Tem um exemplo aqui de composição, tá? Que é a linha com losango, ok? E não temos aqui nenhuma herança, que é aquela seta, né, vazia, seta preenchida vazia. Normalmente é uma linha, tá? Nós temos uma linha apenas e não uma seta, tá? Mas algumas aplicações pode acabar usando uma seta. O que você precisa olhar se essa seta no final tem o desenho de uma seta cheia, uma seta não preenchida, ou se é um losango não preenchido ou um losango cheio, tá? Quando é um losango preenchido, como aqui, é um exemplo de composição. Quando é um losango não preenchido, é um exemplo de agregação, e se for só uma linha, né, associação, tá? E aí eu posso definir aqui níveis de exibição. Então, posso colocar aqui para mostrar os atributos, tá? Métodos. Aqui ele está mostrando o construtor também. Aqui agora eu tirei o construtor, que aí fica mais parecido com o que a gente tinha visto lá. Então, nós temos aqui a classe com os atributos e eu posso escolher mostrar aqui os atributos e métodos, tá? Então aqui eu tenho uma visão mais completa agora, com atributos, né, e métodos. Tenho aqui, por exemplo, a minha classe aluno, aqui o nome da classe, tenho aqui os atributos e ali tenho todos os métodos. Aqui, ao invés de ele colocar os sinais de menos e mais, ele colocou o seguinte: os atributos privados ali tem um cadeado, tá? Fechado, trancado, e os métodos que são públicos têm um cadeado aberto, ok? Então, um exemplo aqui para vocês verem que eu posso gerar esse diagrama de classe aqui também. Então, vocês vão ver ali, por exemplo, a classe disciplina. Eu tenho ali os atributos ID da disciplina, nome, carga horária privados, e tem os métodos lá públicos, ou seja, esses métodos podem ser acessados por quaisquer outras classes, tá? E fiquem atentos também ao tipo de relacionamento que essas classes têm, podendo ser aqui a herança, né, a seta ali vazia, na herança, uma linha, né, com
um losango preenchido, uma agregação, losango vazio, losango preenchido, composição, desculpa, losango vazio, agregação, só a linha uma associação. Geralmente é mais comum a gente ver associação, como é o caso dessa aqui, que a conta comum registra o histórico. Então, quando for classe, verbo, classe, geralmente é uma associação, ok? Herança, né, significa, como vocês já viram em matéria de PO, significa que a subclasse herda todas as características lá da superclasse, né, métodos e atributos, ok? Então é isso, acompanhe aí as postagens para mais materiais de padrões de projeto.